Oi gente, começando mais um Coronavest e o assunto dessa semana vai ser dilatação térmica dos líquidos. Na aula passada a gente viu dilatação térmica dos sólidos, então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, tá certo? É um assunto fácil, é um assunto que tem a mesma ideia do assunto passado, com apenas algumas diferenças, e a gente vai ver isso ao longo da aula. Vamos lá começar. Bem, vou começar com vocês relembrando o assunto da aula passada, que foi a dilatação térmica dos sólidos. A gente viu que existem três tipos de dilatação térmica dos sólidos. A gente tem a dilatação linear, a gente tem a dilatação superficial e a gente tem a dilatação volumétrica, né? A gente também viu que existe o nosso coeficiente de dilatação. O que é isso? Cada material ele tem um coeficiente diferente, ou seja, esse coeficiente é o que diz se aquele material vai se dilatar com maior facilidade ou com menor facilidade à medida que for aquecido. E essa dilatação quer dizer o quê? A dilatação é justamente a agitação das moléculas daquela estrutura que, quando aquecidas, elas se agitam e se expandem. Isso se chama a dilatação, né? A dilatação é muito comum a gente ver em obras que às vezes são calculadas de forma errada. A gente vê, digamos assim, a calçada ela tá rachada porque não foi calculado o nível de dilatação que aquele material da calçada poderia sofrer ao ser aquecido, né? Foi aquecido, no caso, com a luz do sol. Então, foi aquecido, não tinha espaço para se expandir e terminou rachando. Isso daí é um exemplo de dilatação. Outro tipo de exemplo seria justamente a dilatação de uma barra de ferro. A gente tem uma barra de ferro, ao ser aquecida, ela se expande. É mais uma dilatação, certo? E também a gente viu que a dilatação linear é como se fosse a nossa base de todas as dilatações. Por quê? Porque o seu coeficiente de dilatação, o seu alfa, né, ele serve como base tanto para o beta, que é o da dilatação superficial, quanto para o gama, que é o da dilatação volumétrica. Por quê? Porque o beta é igual a 2α e o gama é igual a 3α. Então, muitas questões ele dá pra gente, ele pede, no caso, uma dilatação volumétrica ou uma dilatação superficial e dá pra gente apenas o alfa. Então, o que é que a gente faz? A gente vai transformar esse alfa em beta ou em gama e usar na nossa dilatação, certo? Como eu coloquei aqui, ó, beta 2 vezes alfa e gama 3 vezes alfa, certo? Então, vamos continuar agora entrando no assunto realmente de dilatação dos líquidos. Bem, vê só. Uma coisa que é muito importante a gente perceber na dilatação dos líquidos é o seguinte, que como a gente está falando de líquido, ele não vai ter uma forma específica, certo? A gente sempre vai calcular ele de acordo com a forma do recipiente do qual aquele líquido está inserido. Digamos assim, eu tenho uma garrafa de água, então a minha dilatação daquele líquido vai ser referente ao volume daquela garrafa de água. E uma coisa muito importante que a gente tem que perceber é que a dilatação dos líquidos geralmente é maior do que a dilatação dos sólidos. Por isso que ocorre o transbordamento, né? Por isso que o líquido, ao ser dilatado, ele transborda daquele sólido. O sólido, ele também vai se dilatar, certo? Digamos assim, eu tenho como eu botei aqui um becker, né? Um becker cheio de água, ele tá no limite de água e eu vou aquecer esses dois juntos. Após o aquecimento, houve aí um vazamento da água, ou seja, esse líquido ele dilatou. Só que se eu aqueci, quer dizer que o meu becker, ou seja, o meu sólido, também dilatou. Só que ele dilatou na medida bem menor do que a do meu líquido. E mesmo dilatando, isso fez com que o meu líquido ele vazasse, ele transbordasse. Então, por isso a dilatação do líquido ela foi maior do que a dilatação do próprio sólido no qual esse líquido estava inserido, certo? Então, quando a gente for calcular a dilatação dos líquidos, a gente vai ter que perceber justamente isso. Porque a minha dilatação real do meu líquido, ela vai ser justamente o volume total, né, ao que foi dilatado, menos aquele volume que foi expresso pelo recipiente. A gente vai ver isso com calma de acordo com as questões. Como eu tinha acabado de falar, né? Então, a dilatação real, do volume real, né, que foi dilatada, a variação do volume, vai ser justamente igual à variação aparente, que é o volume que foi transbordado, mais a variação do frasco. Ou a variação total menos a variação do frasco. Como assim? No caso, eu vou pegar... Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho o que foi dilatado, certo? O total que foi dilatado.
Então, se eu quero saber a variação real que aconteceu de dilatação daquele líquido, eu vou pegar o quanto foi dilatado o meu sólido, porque esse sólido ele aumentou, ele tá maior, né? Então, quanto esse sólido foi dilatado, digamos assim, que o sólido aumentou 3 litros, certo? Então, o sólido aumentou um volume de 3 litros e aqui tem um volume de 2. Então, o volume real que o meu líquido se dilatou foi justamente o 2 mais o 3, tá? É a junção desses dois. Ou eu poderia fazer apenas assim, se eu quero saber apenas a variação, no caso apenas o que transbordou, né? Eu poderia fazer o total menos a do recipiente, eu iria saber apenas o que transbordou. Isso vai depender muito de como vier na questão. Mas o real, certo? O que realmente foi transbordado vai ser justamente a minha variação do líquido que eu estou vendo transbordado, mais a minha variação do meu recipiente. Então, isso vai ser a minha variação real do líquido total, certo? Então, aqui a gente vai começar com um exercício, para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Ele diz o seguinte: um termômetro especial de líquido dentro de um recipiente de vidro é constituído de um bulbo de 1 cm cúbico e um tubo com secção transversal de 1 mm quadrado. A temperatura de 20 Celsius, o líquido preenche completamente o bulbo até a base do bulbo, até a base do tubo. A temperatura de 50 Celsius, o líquido preenche o tubo até a altura de 12 milímetros. O que é que ele está me dizendo? Que na temperatura de 20, esse líquido ele preenche até essa base daqui, ó, essa base do tubo, certo? Mas quando eu aumento essa temperatura, quando ele vai para 50, o líquido chega aqui a uma altura de 12 milímetros. Considere desprezíveis os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima da coluna do líquido. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido. Então, vamos ver aqui. Bem, ele pediu o coeficiente de dilatação volumétrica média do líquido. Então, para isso, vou ter que usar a minha fórmula de dilatação volumétrica, certo? Mas eu também vou ter que saber qual foi a minha variação de volume. Então, eu sei aí que a minha variação de volume vai ser o meu volume inicial vezes a minha variação de temperatura vezes o meu coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente já sabe que essa é a fórmula de dilatação, né? Mas o que ele está me pedindo é justamente o meu gama, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica. E eu tenho que descobrir, então, as outras informações que ele deu, as outras incógnitas, que seriam a variação de volume, o volume inicial e a variação de temperatura. Bem, qual seria esse volume? Como eu estou falando aqui dessa parte aqui do recipiente, né, que é essa parte do tubo, se vocês observarem, esse tubo ele tem o formato de um cilindro, né? Então, se ele tem o formato de cilindro, para poder saber o volume desse recipiente, só eu fazer o volume do cilindro. Daí eu vou poder saber qual seria a variação de volume. Então, o volume do cilindro é quem? É a área da base vezes a altura. Ele me disse o quê? Que tem uma área de 1 milímetro quadrado e foi uma altura de 12 milímetros, né? Então, aqui, ó, 1 vezes 12, que eu coloquei, que seria, no caso, a área da base, vezes a altura de 12, que é o que ele sobe aqui, igual a variação, o meu coeficiente de dilatação, vezes o meu volume inicial, vezes a minha variação de temperatura. Aí, no caso, vocês podem me perguntar por que o volume inicial ele está como 10 a terceira, se ele me deu aqui 1 centímetro cúbico. Eu coloquei 10 a terceira porque justamente tive que transformar as unidades. Porque, como vocês podem observar aqui, ó, está em milímetros e em milímetros. Então, quer dizer que o meu volume está em milímetros. Então, eu transformei isso daqui também em milímetros. Por isso que ficou 10 a terceira. E aqui a variação de temperatura seria a variação de 20 para 50, né? Então, variação de 30. Fazendo essa continha daí, eu vou descobrir que meu coeficiente de dilatação seria justamente 4 vezes 10 elevado a menos 4. Esse símbolo daqui significa 10 elevado a menos 4, tá? Então, quando vocês virem em alguma questão, alguma coisa assim, algum enunciado, esse chapeuzinho aqui significa que o 10 ou qualquer número da base está elevado ao número que vem depois dele, no caso aqui o menos 4. Então aí seria justamente a minha resposta, letra A. Uma questão bem fácil, né, mas que você tem que interpretar um pouco. Então, já que a gente já terminou a questão, eu vou fazer uma revisada geral com vocês da questão.
O que foi que ele me disse? Ele me disse que eu tinha um termômetro, certo? E esse termômetro, com a temperatura de 20, ele chegava até a base do tubo, ou seja, até aqui. Mas quando eu aumento essa temperatura, ou seja, quando eu vou para uma temperatura de 50, então esse líquido que está aqui nesse tubo, ele sobe até uma altura de 12 milímetros. E ele me pergunta justamente qual seria o meu coeficiente de dilatação. Então eu estou observando aí que à medida que eu aqueci esse líquido, ele sofreu uma dilatação, aumentando aí 12 centímetros de altura. E para eu saber qual seria o meu coeficiente de dilatação, já que eu estou falando de líquido, eu tenho que calcular o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Então, por isso que eu tenho que calcular qual seria a variação de volume, porque eu sei que a fórmula de cálculo de dilatação térmica de líquidos seria variação de volume vezes coeficiente de dilatação vezes volume inicial vezes variação de temperatura. Ele quer o coeficiente de dilatação, então quem seria minha variação de volume, quem seria meu volume inicial e quem seria minha variação de temperatura? É isso que eu tenho que pensar. A minha variação de volume seria justamente o volume final menos o inicial, né? O inicial foi esse daqui e o final seria tudo, né? Isso tudo aqui. Mas aí a minha variação seria justamente esse tubo aqui, essa diferença da base do tubo até o final. E como a gente está observando, esse tubo é um tubo cilíndrico, então eu teria que fazer o volume dele descobrindo o volume do cilindro envolvido. Ele me disse que a base dele tem essa secção daqui de 1 milímetro cúbico, então quer dizer que a área dele é de 1 milímetro quadrado, a área de 1 milímetro quadrado. Já a altura é de 12 milímetros, como a gente está vendo aqui. E eu sei que a área de um cilindro é base vezes altura. Então a base aqui em 1 milímetro, a altura 12, então eu fiz 1 vezes 12. Só que eu tenho sempre que me antenar para as unidades. Ele me disse que o volume inicial, ou seja, o volume dessa parte aqui redonda, dessa bola, seria de 1 centímetro cúbico. Só que eu estou falando de que de milímetros. Então eu transformei esses centímetros em milímetros, que deu 10 elevado à terceira milímetros, certo? Que foi justamente o que a gente colocou aqui, que seria 1000 milímetros. E a variação de temperatura seria justamente a variação de 50 para 20, que é de 30. Então, eu fiz 1 vezes 12, vezes o que eu quero descobrir, que é o meu coeficiente de dilatação, vezes o meu volume inicial transformado na unidade correta, e a minha variação de temperatura. Calculando, eu encontrei isso daqui, que é a resposta letra A, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a próxima questão. Ele diz o seguinte: conectado ao radiador por uma mangueira, existe o tanque de expansão. Veja a figura. Este tanque tem também o papel de acumular o excesso de água, que está inicialmente a 10 Celsius e que vazará quando subir a temperatura da água colocada no radiador. Devido às explosões do combustível nos cilindros do motor, suponha que nesta ocasião a água esteja a 90 Celsius. Então veja só. Essa água que está me dizendo que vai subir quando a temperatura for aumentada. E quando isso acontecer, essa temperatura vai estar a 90 Celsius. E que a temperatura inicial é de 10 Celsius. Aí ele diz, e que tem o coeficiente de expansão volumétrico de 4 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, ele já me deu o coeficiente de dilatação. E que o radiador seja feito de cobre com coeficiente linear de expansão. Então ele me deu o coeficiente linear de expansão do cobre, ou seja, esse líquido, né, essa água, ela está dentro de um recipiente de cobre, então esse cobre ele vai se dilatar e essa água também vai se dilatar, certo? Esse líquido também vai se dilatar e mesmo assim vai transbordar. Então é justamente o que a gente tinha visto anteriormente, que tinha falado a vocês. E para a gente saber realmente o que foi dilatado, a variação do volume real, eu vou ter que fazer a variação do que foi dilatado, do que transbordou, e mais a variação de dilatação do sólido, certo? Eu vou ter que somar essas duas unidades. Aqui, preenchido totalmente com 20 litros de água. Então, esse cobre, né, esse recipiente de cobre, ele está preenchido com 20 litros de água. A quantidade de água que vai vazar vai ser de quanto? Então, ele quer saber, depois dessa dilatação, depois do aquecimento, depois que se dilatou, quanto de água vai ser vazado, certo? Como eu tinha falado a vocês aí, a variação de volume aparente, nesse caso ele inverteu, certo? A gente sabe que a variação de volume real
vai ser igual a variação de volume aparente mais a variação de volume do sólido. Como aí ele já está me perguntando qual seria a quantidade de água vazada, ou seja, ele já está me perguntando qual seria a variação de volume aparente, então eu já coloquei aí em evidência a variação de volume aparente. Então, variação de volume aparente é igual a variação do líquido menos a variação do recipiente, certo? No caso do líquido aqui seria a minha variação real que eu tinha colocado na fórmula para vocês verem no início dos slides. Então aqui eu vou fazer, no caso, a formulazinha de variação volumétrica para o líquido e a formulazinha de variação volumétrica também para o recipiente. Só que como eu já tinha falado anteriormente, quando a gente está falando de sólidos, muitas vezes as questões querem enganar a gente. Então ele pede uma coisa volumétrica, mas me dá apenas o coeficiente linear, que foi justamente o que ele fez nessa questão. Ele me pediu para calcular a variação de volume do recipiente, mas ele me dá apenas o seu coeficiente de dilatação linear. Então, eu vou ter que transformar esse coeficiente de dilatação linear em um coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, o que é que eu faço? Eu apenas multiplico por 3 esse coeficiente de dilatação linear. Aí, a minha variação de volume aparente, né, que eu quero descobrir, eu botei em evidência. Aqui, gente, eu botei uma foto, porque, como eu tinha mostrado a vocês no exercício anterior, deixa eu botar de novo para vocês lembrarem. Essa parte daqui, eu tenho muita dificuldade de colocar esse 10 elevado a algum coeficiente. Então, para não ter que ficar fazendo isso o tempo inteiro e às vezes vocês se confundirem na questão, eu decidi colocar a foto logo para vocês verem como é que fica montado realmente. E não se confundirem, né, quando estiverem assistindo a aula ou qualquer coisa do tipo. Gente, vamos lá. Então, aqui eu montei a conta de uma forma diferente. Eu botei em evidência porque, se vocês observarem, tanto nessa continha quanto nessa continha, eles vão ter a mesma variação de temperatura e o mesmo volume inicial. Então, eu coloquei essa variação de temperatura e esse volume inicial em evidências aqui, ó. Vê, aqui seria a variação de temperatura, aqui seria justamente o meu volume inicial, que ele me deu em litros, só que aí eu vou transformar para centímetros cúbicos, certo? Então, por isso que ficou 10 elevado à terceira. Então, 20 vezes 10 elevado à terceira, vezes 80, que 80 seria a minha variação de temperatura, vezes os meus coeficientes. Então, aqui seria o meu coeficiente do líquido e aqui seria o meu coeficiente do sólido. E aqui a subtração, né, porque eles estão subtraindo. Isso tudo vai multiplicar tanto esse primeiro número quanto esse segundo número, tá? Por isso, parênteses. Mas aí vocês podem montar a conta como vocês acharem mais fácil. Eu montei dessa forma porque eu acho mais fácil. Mas vocês podem montar também de outra forma, seguindo a ordemzinha aqui, se vocês acharem mais fácil. E outra coisa também, lembrando que aqui, ó, se vocês observarem, aqui tá 2 vezes 10 a menos 5. Só que eu coloquei 0,2 vezes 10 a menos 4 para facilitar a nossa conta na unidade aqui, porque aqui também é 10 a menos 4. E como aqui é linear, eu tive que transformar em volumétrica, por isso eu multipliquei por 3. E por isso ficou 0,6, porque ficou 0,2 vezes 3, então 0,6, certo? Fazendo essa continha, essa multiplicação, essa subtração, eu vou encontrar esse resultado daqui, 544 centímetros cúbicos, que seria justamente aí a minha letra B, certo? Agora vamos para a terceira questão, que ela diz o seguinte: um recipiente de vidro tem capacidade igual a 91 centímetros cúbicos a 0 Celsius e contém a essa temperatura 90 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, vê só, ele tem a capacidade 91, mas a 0 Celsius ele tem 90 centímetros cúbicos. A que temperatura o recipiente está completamente cheio de mercúrio? Então, ele está me perguntando aí. Ele me disse que o recipiente tem uma certa capacidade de 91, mas ele está a 90. E ele está me perguntando a que temperatura ele vai estar totalmente cheio, sem estar sobrando nenhum espaço. Então, daí eu vou ter que calcular tanto a dilatação do meu sólido, né, do meu recipiente de vidro, quanto a dilatação do meu mercúrio, porque mesmo que eles estejam igualados, a gente sabe que o líquido ele sempre se dilata mais do que o sólido. Então, por isso, ambos vão se dilatar, só que pelo líquido se dilatar mais, então ele vai conseguir chegar no nível onde o sólido, onde ele vai ficar igualado com o sólido. Vamos ver isso aí.
Ó, a variação do mercúrio vai ser igual à variação do volume mais 1. Por que sim? Porque é justamente esse 1 centímetro, tá? Então aí, ó, vê só. A variação do mercúrio vai ser quem? Vai ser o meu coeficiente de dilatação do mercúrio vezes aqui seria o meu volume inicial do mercúrio, vezes a minha variação de temperatura, certo? Que vai ser igual, que vai ser minha variação do volume? Vai ser a minha variação, vai ser o meu coeficiente de dilatação do recipiente, vezes o meu volume do recipiente, vezes a minha variação de temperatura, certo? Mais 1, porque é justamente 1 centímetro. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu tenho um recipiente que ele vai se dilatar ao ser aquecido, certo? E que nele tem um líquido que também vai se dilatar ao ser aquecido. Só que esse líquido, ele tem que se dilatar a mesma proporção que o sólido se dilatou, mais 1 centímetro. Ou seja, ele tem que se dilatar igual ao sólido, mais 1 centímetro. Por quê? Porque esse sólido, para ficar igual ao líquido, ele está com a diferença de 1 centímetro, porque ele tá com 90, ele tem capacidade de 91 e ele está com 90 de líquido. Então eles têm que se dilatar igualmente e o líquido ainda tem que se dilatar mais 1 centímetro do que o sólido. Por isso esse mais 1, espero que vocês tenham entendido. Mas se não entenderem, deixem aí nos comentários as dúvidas ou falem com a gente no nosso Telegram, tá? Que tem um link. Quem quiser o link, quem quiser perguntar qual é, pode falar com a gente também no Insta. Eu vou tentar deixar o link aqui na bio do vídeo, mas qualquer dúvida podem perguntar a gente se não entenderem essa questão ou qualquer outra questão. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, certo? O coeficiente de dilatação do mercúrio ele já me deu, que é 182 vezes 10 elevado a sexta. Então, 182 vezes 10 elevado a menos 6. Então, justamente aquele sinalzinho que eu tinha falado a vocês, que eu coloquei, significa 10 elevado a menos 6, certo? Aí aqui seria o meu volume que ele me deu, porque a temperatura inicial ele tem um volume de 90, então o meu volume inicial seria de 90. E a variação de temperatura que a gente vai querer descobrir, né? Porque é justamente o que ele pergunta. A que temperatura eles ficam igualados? Isso tudo igual ao do recipiente, que o recipiente, a gente sabe que o coeficiente de dilatação dele, ele me deu aqui, o linear foi 32, mas se a gente quer o volumétrico, então a gente multiplica por 3, né? Por isso ficou 96 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 91, que seria o meu volume inicial do meu recipiente, que é o que ele disse, que meu recipiente tem uma capacidade de 91, ou seja, tem um volume de 91, vezes a variação de temperatura que eu vou descobrir, mais 1. Então, fazendo esse cálculo, fazendo essa equação aí, eu vou descobrir que minha variação de temperatura foi de 130,8 centímetros. Isso dá aproximadamente, tá, gente? Então, vou descobrir aí que minha resposta seria letra C, né? Isso. Mas tem um parênteses aí. Essa variação de temperatura deu 130,8. Só que a pergunta dele foi: a qual temperatura eles se igualam? Então, a variação da temperatura foi 130,8. Mas, como ele começou com a temperatura de 0, então quer dizer que a temperatura final dele também vai ser 130,8. Porque, como é variação, eu faço final menos inicial, certo? Então, como o meu inicial foi 0, então o meu final vai ser 130,8. Mas se meu inicial, digamos que fosse 50, então quer dizer que minha temperatura final, ou seja, a temperatura que eles atingem a mesma altura, seria de 180,8, porque eu faria 130,8 mais 50, certo? Então é isso aí que vocês têm que também se antenar nesse tipo de questão, porque cada detalhe faz a diferença. Deu 130,8 porque a temperatura inicial foi 0, mas se fosse outra eu teria que fazer a soma para dar a resposta, no caso. Aí, um assunto também muito importante, um parênteses, né, muito importante desse assunto, que eu já tinha falado anteriormente, e em outros assuntos a gente já tinha falado disso, mas eu vou voltar aqui a repetir, porque acho que é um assunto muito importante e que também faz parte desse conteúdo, que é o seguinte: é o comportamento diferencial da água, o comportamento anômalo da água. Como assim? A gente sabe que, geralmente, quando a gente congela algo, ele aumenta
ele diminui de volume, certo? A gente congelou algo, ele diminui de volume. Só que a água, ela se comporta de uma forma diferente. A água, ao ser congelada, ela se expande, ela aumenta de volume, certo? E a água, no seu estado líquido, ela diminui de volume. Então, a gente também sabe que a água, ela vai congelando de cima para baixo, ou seja, no mar, no rio, enfim, a gente vai ver a água ali de cima congelada, mas embaixo no fundo, né, mais a fundo, ela vai estar líquida, ou seja, isso faz com que seja possível ter vida no mar, ter vida nos oceanos, ter vida nos rios, porque mesmo estando congelada na parte de cima, na parte de baixo ela está líquida. E isso acontece por quê? Porque justamente essa parte líquida, nessa parte que não chegou a ser congelada, ela tem uma densidade maior, então ela desce. E é por isso que sempre se congela de cima para baixo, tá? E se aquece de baixo para cima. A gente já tinha falado disso antes, mas estou repetindo aqui. E lembrando esse comportamento diferencial da água, né? Que a água no estado sólido, ela tem... Na água no estado sólido, ela tem uma densidade menor e ela também tem um volume maior, certo? Então, botei aqui que a maioria das substâncias sofrem expansão quando aquecidas e retração quando são resfriadas. Já a água é o oposto. A água, ela sofre uma retração quando ela é aquecida e uma expansão quando ela é resfriada. Então, o que acontece? A água aqui, ó, se vocês observarem, ela tá mais aquecida, né? Quer dizer, aqui não, ela tá mais resfriada aqui e ela se aquece um pouco. Então, chegando em 4 Celsius, é como se fosse um ponto da água muito importante, porque nesse ponto é como se ela tivesse um volume bem baixinho. Então, a água aqui, ela tá congelada a zero, digamos assim. Então, ela se expandiu, ela tá com um volume maior. Ao ser aquecida, ao derreter e chegar a 4 Celsius, ela tá no volume menor. Certo? Então, quando a gente passa a aquecer mais ainda, ela vai voltando ao seu volume normal e vai aumentando de volume, como está aqui em 80. Aqui, ó, volume no gelo, tá maior, vai aumentando. Depois ele vai diminuindo quando vai descongelando. Chegou em 4 com volume super baixo e a partir daí ele vai aumentando à medida que for aquecendo. Na temperatura de 0 Celsius, ao passar do estado sólido para o líquido, a água diminui de volume devido ao seu rompimento com as pontes de hidrogênio. Então, isso aí é o ponto importante. Por que esse comportamento acontece com a água? Isso acontece com a água devido às pontes de hidrogênio, certo? Porque, vê só, uma explicação que eu tinha visto foi o seguinte, que ao estar no estado sólido, fica bem organizadinho as moléculas da água, né? Então, ela é feita por pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, ao estarem bem ligadas, elas formam como se fossem vácuos ao redor, tipo bolinhas assim e vácuos ao redor. Esse vácuo faz com que esse recipiente, essa molécula, ela sofra essa expansão, dê um volume maior a ela. E ao ser quebrado para ser transformado em estado líquido, ocorre essa quebra, né, das pontes de hidrogênio. Então, ao ser quebrado, não existe mais esse vácuo entre as moléculas. Isso faz com que o volume diminua. E ao ser aquecido, à medida que vai aquecendo, essas moléculas vão se afastando, se afastando, se afastando, e isso faz com que o volume comece a aumentar novamente. Então é por isso que acontece esse fenômeno com a água. Aí eu botei esse exercíciozinho aí, que ele vai dar um fechamento em tudo que a gente viu, que é o seguinte. Como sabemos, a água apresenta dilatação anômala, pois, quando resfriada a partir da temperatura de 4 Celsius, o seu volume aumenta. Então, por isso que eu falei que a temperatura de 4 Celsius é um ponto muito importante na água, porque é a partir dela que o seu volume vai começar a diminuir, e é a partir dela que o seu volume também vai começar a aumentar quando a gente começar a aquecer. Quando a gente começar a resfriar, no caso. Então, vê só, a água ao ser resfriada, chegou no ponto de 4 Celsius, o seu volume vai começar a ser aumentado, certo? Mas aí quando ela passar disso também, o volume aumenta e depois quando ela estiver se descongelando, vai passar pelo ponto de 4 Celsius também e o seu volume vai diminuir, chegou em 4 Celsius, o volume vai começar a aumentar novamente. Assim, quando determinada massa de água a 20 Celsius, com calor específico de 1 gramas por Celsius, densidade de 1 grama centímetros cúbicos, é resfriada, transformando-se em gelo a 0 Celsius.
ele me deu o calor latente, aí me deu a densidade da água, tem seu volume aumentado de 20 centímetros cúbicos. A quantidade de calor retirada dessa massa de água é de quanto? Então a gente vai usar aí quantidade de calor, que é um assunto que a gente já tinha visto anteriormente, né? Que vai ajudar a gente nessa questão. Vamos ver. Ele me perguntou qual seria a quantidade de calor. Mas para saber isso, vou ter que saber qual foi o volume do gelo e qual foi o volume da água. Vamos ver de novo a questão com calma. Como sabemos, a água representa a dilatação anômala, pois quando resfriada a partir da temperatura de 4 Celsius, o seu volume aumenta. Assim, quando determinada massa de água a 20 Celsius é resfriada, transformando-se em gelo a 0 Celsius, tem o seu volume aumentado a 20 centímetros cúbicos. Por isso que eu botei aí volume do gelo menos volume da água igual a 20, porque ele me disse que quando acontece isso, certo? Quando essa água ela passa de 4 Celsius para 0 Celsius, ela aumenta 20 centímetros cúbicos, ou seja, ela tem uma variação de volume, ela tem uma expansão do seu volume, tá? Então, botei aí, e aqui, vamos lá. Sim, eu botei volume do gelo menos volume da água igual a 20. Aí aqui a gente sabe que densidade é a massa sobre o volume, não é isso? Se eu tô falando de volume, então coloquei que densidade, que massa dividida por densidade seria igual a volume. Então, o volume do gelo é a massa do gelo dividida pela sua densidade, e o volume da água seria a massa da água dividida pela sua densidade. Então, a massa eu ainda não sei quem é, eu vou descobrir, mas eu sei que como a gente está falando do mesmo material, que é a água, a massa é igual, tá? Essa massa de água que vai ser congelada, então a massa de ambos vai ser igual. O que vai mudar mesmo é a sua densidade. Então, ele me deu aqui que a densidade do gelo seria 0,9 e me deu que a densidade da água seria 1. Eu coloquei aqui, e o 20 é que a gente já tinha descoberto, né, que seria a variação de volume. Então, fazendo essa continha aqui, vou tirar o MMC, vou descobrir aqui, fazendo a conta para saber o denominador, e vou descobrir que a minha massa seria de 180. Daí eu descobri massa, mas por que é tão importante eu saber quem é a massa? Porque ele me pede a quantidade de calor. E eu sei que quantidade de calor eu vou usar massa, não é isso? Já que eu tenho a transformação de fase, da fase líquida para a fase sólida, então eu vou usar calor latente. Mas também, como eu tenho uma variação de temperatura, que ele passa de 4 Celsius a 0 Celsius, eu também vou usar calor sensível. Então, a variação total de calor aí vai ser o meu calor sensível menos o meu calor latente, certo? Menos não, mais. Eu botei menos aqui, mais é mais. A gente vai somar as duas equações, porque ele está pedindo a quantidade de calor total do que aconteceu, né? Da situação toda, do sistema. Então, o calor total seria justamente o meu calor sensível mais o meu calor latente, certo? Então, quantidade de calor total seria, a gente sabe que calor sensível é o Q macete, né? Então, Q é igual a massa, M vezes C vezes ΔT, ou seja, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a gente sabe que calor latente seria massa vezes o coeficiente de... Seria massa vezes o calor latente, o coeficiente de calor latente, no caso. Então, aqui, quantidade de calor seria a massa que ele me deu, que a gente descobriu, vezes o coeficiente, vezes o calor específico que ele me deu, tá? Vezes a variação de temperatura, que ele variou aqui. Então, gente, eu vou usar aí, no caso, quantidade de calor, né? Vou usar quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Eu botei menos aí, mas a gente sabe que vai ser mais, é porque eu tinha botado errado. Porque como ele tá pedindo quantidade de calor total, então eu vou fazer a soma do calor sensível e do calor latente, que foi justamente tudo que aconteceu nesse sistema, nessa situação. A gente sabe que calor sensível é o Q macete, né? Que é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E a gente sabe que calor latente seria a massa vezes o calor latente que ele vai me dar na questão.
Nesse caso aqui, a gente descobriu que a massa era 180, o calor sensível ele me deu o coeficiente de calor sensível, que é 1, e a variação de temperatura, porque ele disse que vai variar uma temperatura aqui, ó, que a água ela vai estar numa temperatura de 20 e vai chegar a 0. E aqui o calor latente, né, a massa é 180 vezes menos 80, porque ele me deu aqui o coeficiente, o calor latente de fusão, e me deu que seria 80. E por que eu botei menos aí? Eu botei menos justamente porque ele está numa situação inversa. A gente sabe que a fusão, né, é do sólido para o líquido, mas nesse caso vai ser do líquido para o sólido, por isso que ficou negativo, certo? Quando eu fizer essa continha toda aí, eu vou descobrir que minha quantidade de calor total seria de 18.000 calorias. Negativa apenas para simbolizar que ele está numa situação inversa, certo? Então aí seria no caso a minha letra A. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, vocês sabem que podem perguntar a gente, tá? A gente tá aqui à disposição para ajudar sempre. E é isso aí, bons estudos, como eu sempre digo, façam os exercícios e não esqueçam de tirar as dúvidas.